Bom dia, meus amigos. Começa agora mais um resumo de notícias, levando até você as principais notícias do momento. Fiquem todos conosco, sejam bem-vindos. Estou aqui mais uma vez com esse objetivo de levar até você as notícias que são mais importantes, que são mais relevantes a nível de Brasil e de mundo. Então vamos ao resumo de notícias de hoje. Resumo de notícias. E eu quero começar com uma notícia boa. E a notícia boa é o seguinte: mais de 100 mil pessoas já se recuperaram do Covid-19 no mundo. A notícia é realmente boa, né? Na maioria dos países, o número de recuperados supera o de mortos. Aponta a pesquisa, 80% dos casos da doença são leves, diz especialista. Notícia é realmente boa, né? Vamos então a outra notícia. Não condenarei povo à miséria para receber elogio da mídia, diz Bolsonaro. Bolsonaro está sendo muito criticado pelo que diz e pelo que faz, pelas atitudes dele, né? Principalmente em relação ao comportamento ali, o entrosamento contra os governadores, né? Entre ele e os governadores. Mas eu quero dizer, e na opinião da maioria do povo, Bolsonaro tem razão. E por que ele tem razão? Porque no Brasil tudo é urgente. E a OMS também tem razão. A economia também tem razão. Os empresários também têm razão. Todos têm razão. No Brasil tudo é urgente. Porque no Brasil não há reservas. O Brasil não tem reservas. A realidade do Brasil é totalmente diferente da realidade dos Estados Unidos. É totalmente diferente da realidade de muitos outros países europeus, onde aconteceu esse problema, onde aconteceu esse surto. O brasileiro não tem dinheiro, o dinheiro do brasileiro de hoje não dá para amanhã. A situação do Brasil, a economia brasileira, não é fácil. Você vê aí a quantidade de desemprego que já começou, que já está acontecendo, demissões em massa. Então a situação do brasileiro é muito complicada, é muito difícil mesmo. Ele, como administrador que se preocupa mais com a parte econômica, com a parte de sobrevivência em relação a empregos, em relação à renda, ele se preocupa muito com essa parte aí. Porque tudo será colocado na conta dele. Então, se a pessoa estiver empregada, ela pode adoecer. Ou se está desempregada, também pode estar doente. Então, a situação aqui no Brasil é muito complicada, né? Com relação à economia. É muito difícil mesmo. Por isso que o presidente se preocupa. A OMS também se preocupa, como eu falei. Todos se preocupam. Tudo é urgente no Brasil. Nada pode ser descartado. Nada pode ser deixado para depois. Nada pode ficar para depois. É tudo muito urgente aqui. Tudo muito complicado mesmo. Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo suspende liminares que permitiram bloqueio de rodovias no estado de São Paulo. Desde sábado, a Polícia Rodoviária Estadual estava fazendo bloqueios nas estradas que dão acesso às cidades do litoral norte e sul de São Paulo. Para o juiz, decisões isoladas, que atendem apenas parte da população, têm o potencial de promover a desorganização, uma desorganização administrativa, e impõe obstáculos para o pronto combate à pandemia. Em alguns casos fica até difícil mesmo, porque como é que vai entrar combustível, como vai entrar remédio, como vai entrar outros suprimentos para combater a própria doença se as fronteiras estão fechadas, né? Então tem que ter cuidado com esse fechamento de fronteiras. Muito cuidado mesmo. G20 se orienta na mesma direção de Bolsonaro, diz Ernesto Araújo. Alguns países integrantes do G20, no entanto, vem adotando medidas restritivas que foram criticadas por Bolsonaro. Então alguns, aqueles mais sofridos, aqueles mais pobres, tendem a agir como o Brasil. Porque, como citei há pouco tempo, não tem reservas. Países muito pobres, países que têm muito problema na sua economia, tem que decidir se mantém a quarentena ou se não para a sua economia mesmo, com o risco de ter uma catástrofe muito grande por causa desse Covid-19. É muito complicado mesmo. A situação não é boa, hein? Não é fácil.
Mídia suíça estima qual o país que pode ser mais impactado pelo novo coronavírus. Nicolás Maduro chama acusações da administração de Trump sobre narcotráfico de falsas. Mídia revela rápido aumento de casos de Covid-19 a bordo de porta-aviões dos Estados Unidos. Estados Unidos cancelam exercícios conjuntos com Filipinas por causa do coronavírus. Número de casos de coronavírus nos Estados Unidos supera o da China. Embaixada brasileira prepara queixa contra a Latam, empresa aérea, né? Por desrespeito a passageiros retidos em Portugal. Há diferença crucial entre Brasil e Estados Unidos no combate à crise do Covid-19, mas é claro que há uma diferença muito grande, né? Estados Unidos tem reserva, é um país preparado economicamente, o Brasil não tem condições. Aqui no Brasil, mesmo que se decrete uma quarentena pesada mesmo, o povo não vai aguentar, o povo não vai respeitar. É muito diferente. Itália registra mais 712 mortes por coronavírus e o número total chega a 8.215. Mesmo com amplas perdas pelo coronavírus, Irã é alvo de novas sanções dos Estados Unidos. Estados Unidos acusam Maduro por narcoterrorismo e oferece recompensa de 15 milhões de dólares pela cabeça do Maduro, hein? Bolsonaro anuncia corte de impostos para medicamentos sem eficácia comprovada contra coronavírus, né? É preciso fé mesmo. É só muita fé para ver se dá certo as coisas aqui no Brasil, né? Estados Unidos insistem na origem chinesa do Covid-19 em resolução da ONU. Irã pode auxiliar Estados Unidos na luta contra o coronavírus, mas não precisa de ajuda de general. Visto a olho nu, está se aproximando da Terra o cometa, né? O cometa que pode ser visto a olho nu está se aproximando da Terra. China acusa os Estados Unidos de prejudicarem paz no Estreito de Taiwan com navio armado. Bom, e essas são as principais notícias do momento. Muito obrigado pela sua companhia, tá? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo resumo de notícias.